Estou muito feliz mesmo, porque nós vamos dar continuidade à nossa série Sal e Luz. A semana passada a Rafa ministrou, a gente estava numa campa interns lá com o pessoal, e a Rafa ministrou a respeito de relacionamentos, falou sobre como nossos relacionamentos influenciam as nossas vidas, e foi muito legal. Quem aí foi abençoado pela Rafa? Quem se lembra da palavra da Rafa aí, hein? Levanta a mão aí, gente. Quem foi abençoado pela palavra? Se você não escutou, sei lá, ou você quer lembrar, vai lá depois no YouTube, procura a palavra, tá? Já vai ter a palavra completa, você pode pegar de novo, dar uma escutada, ser abençoado, receber de novo, beleza? Bom, nessa noite, a gente não vai ser a última palavra ainda nessa série, ainda vai ter mais uma para a gente ministrar. E hoje eu quero falar sobre algo um pouco polêmico, um pouco difícil de falar, um pouco forte. E a gente está falando bastante sobre cultura, né? Sobre a gente ser sal e luz na nossa cultura. A gente falou sobre vários termos. Eu falei sobre música aqui, falei sobre como a cultura é uma transmissão de valores e princípios que são passados e muitas vezes a gente não percebe do meio que a gente está. E hoje eu quero falar sobre a cultura do sexo. A cultura do sexo. É impressionante como essa palavra sexo tem um poder de te fazer pensar, refletir sobre como está a tua vida, o que está acontecendo. Enfim, seja bom ou ruim, eu quero falar sobre essa palavra hoje, quero ministrar sobre essa palavra. Todos que estão nesse salão têm pelo menos 11 ou 12 anos de idade. Mais novo. Quem aí tem 11 anos de idade? Levanta a mão. Duas pessoas, 3, 4, 5 ali atrás. Menos gente. A Nicole tem 11 anos. Tô brincando. Fica de pé, Nicole, tô brincando. Todo mundo aqui, independente da idade, se você é mais velho, se você está perto, sei lá, dos 18, de sair da escola, ou você é líder de célula, você já está na faculdade, tem um trabalho, todo mundo aqui, sem perceber, vive em uma cultura onde é totalmente inundada pelo sexo. De forma, eu falo, explícito, né? Um sexo depravado, uma cultura ruim. A gente é bombardeado diariamente com imagens, com fotos, com propaganda, com filmes, até com músicas que falam sobre esses tipos de assunto. E eu quero falar exatamente sobre isso. E antes de eu começar essa palavra, falando sobre a cultura do sexo, eu queria trazer alguns dados importantes. Eu quase nunca falo disso porque às vezes interessa talvez mais seus pais do que para vocês, mas é importante porque é o mundo que você vive. Deixa eu falar um pouco de algumas estatísticas com relação ao mundo que você vive e à cultura que você vive hoje. 97 bilhões de dólares são movimentados em um ano somente com a indústria pornográfica no mundo. Esse é o tanto de dinheiro que é movimentado no mundo, não estou falando só no Brasil, estou falando no mundo todo, e é no ano todo, não é só em um mês, né, ou um dia. 12% dos sites que existem no mundo todo são pornográficos, tem a ver com sexo. 90% dos homens e 60% das mulheres, isso falando de forma global, não só do Brasil, foram expostos à pornografia antes dos 15 anos de idade, de alguma maneira. Uma a cada 4 pesquisas na internet tem a ver com sexo ou pornografia, então uma a cada 4 pesquisas na internet. Teriam mais, eu acabei não pesquisando, dados a respeito do Brasil é mais difícil de encontrar, o assunto mais de forma global, né? Mas com tanta inundação da pornografia e do sexo promíscuo como algo normal para a nossa cultura, se guardar como um homem virgem, Deus falando aí, ó, se guardar como um homem virgem para o casamento se tornou algo de humor e algo difícil de você falar. É uma verdade. É uma verdade. Se na minha época, 10 anos atrás, na escola, já era assim, imagina na sua hoje. E como vai ser para o meu filho quando ele tiver a tua idade? Você dizer que você é um cristão, que você acredita em valores, princípios, e de que você decidiu se guardar. Eu não sei se tem pessoas aqui que não conhecem a Jesus, que muito do que vai ser falado aqui talvez seja algo muito forte para você falar, estou na igreja aqui, o cara está falando sobre isso, que coisa esquisita. Ou talvez você se identifique até, sei lá, LGBT, você
você tem algum tipo de, sei lá, você gosta disso, você se identifica com essa cultura, ou você é viciado em pornografia. Quando eu ministrar essa palavra, eu estou falando isso para todos os assuntos. Se você não é da casa, se você não é cristão, eu espero que de alguma maneira Deus fale com você com essa palavra que eu tenho para ministrar hoje. Mas o que eu te peço também é que o que eu vou falar, eu não vou falar de forma preconceituosa, eu quero falar de uma maneira mais serena e tranquila possível, com o máximo de respeito, mas eu quero falar sobre a nossa cultura. Eu não vou, prometo, pastor, eu escrevi aqui para mim lembrar, eu não vou atropelar ninguém, vou pegar, vou julgar, vou falar um monte de coisa, acabar com você, porque eu sei que é um negócio que todo mundo, de alguma maneira, luta com isso na sua vida. Eu lutei na minha vida muito com isso. Eu vivi essa realidade na minha adolescência, eu passei por isso. E eu tive ajuda, pessoas que me ajudaram, que abençoaram a minha vida para mim poder vencer algumas áreas. E eu não estou falando só sobre pornografia, estou falando sobre sexo e todos esses assuntos. Enfim, amém? Para mim poder montar essa palavra também, eu li alguns livros. Um dos livros que eu mais li é esse livro aqui chamado No Altar da Idolatria Sexual. Exatamente o que o Douglas Gonçalves, o cara do Jesuscope, ele postou uma palavra muito legal do Leandro Vieira. Ele fala sobre idolatria sexual, ele fala sobre ele linka bastante com idolatria. Esse livro aqui é um livro que fala muito sobre isso. Eu vou discorrer sobre ele também. Alguns outros livros eu usei também. Um cara chamado Timothy Keller, se você quiser depois, você pode me procurar. Livros que podem te ajudar também. Mas vamos para a palavra então, né? Idolatria. Para mim, o problema do sexo, e a gente vai ver isso em Romanos, eu já vou ler, tem tudo a ver com o problema de adoração. Com o problema de idolatria, de você idolatrar, a nossa cultura voltada para o próprio eu, onde as suas próprias vontades são mais importantes do que as vontades das pessoas ao seu redor. Isso fez com que a nossa cultura ficasse egoísta com relação a uma das principais áreas de um ser humano, que é o sexo. Pensa nisso. Pensa num homem trabalhando, ou pensa num cara estudando, em qualquer, ou sei lá, vestibular. Sempre vai ter, a nossa cultura, ela movimenta, ela influencia você a ser o máximo competitivo possível. Você não precisa pensar sobre as pessoas ao seu redor. Para você poder obter sucesso, ter uma carreira muito boa, se precisar passar a perna nos outros, você vai passar. Porque o mais importante sempre é você. Isso foi algo gerado na nossa cultura, isso é o diabo gerando algo na nossa cultura. E o que é engraçado, isso influenciou o sexo na nossa cultura. Porque basicamente isso é a pornografia. É o sexo para você mesmo, é o homem fazendo prazer para ele mesmo, é a mulher sendo tratada como objeto e o homem também, onde você se relaciona com a pessoa simplesmente pelo seu próprio prazer, sendo que o que a palavra de Deus fala, não só sobre o sexo, mas sobre o amor, ou sobre todas as coisas, tem sempre a ver com os outros. A gente abençoa os outros antes de nós mesmos. A gente serve as pessoas antes da gente pensar em ser servido. É totalmente contra a cultura dos céus e contra a cultura de Deus. Eu queria ler Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Fala assim, ó. Acho que por ser alguns versículos, se você quiser abre lá comigo, Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Tem aí na tela, no telão aí, então você pode acompanhar. Fala assim, ó. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Isso Paulo falando. E o principal, deixa esse versículo aí, o último, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador. A Bíblia fala, isso, se você pegar principalmente o contexto de Isaías capítulo 6,
que você se torna aquilo que você adora. Tudo aquilo que você almeja ser, tudo aquilo que você louva e adora, você se torna igual, ou você se torna semelhante de alguma maneira. Isso significa que se você adorar a Deus, se você buscar a Deus de todo o coração, se você priorizar a Deus na sua vida, você vai se tornar como Deus. Mas se você buscar o sexo, se você buscar as coisas erradas da vida, dessa maneira, de forma pecaminosa, você vai se tornar igual a essas coisas. Isso nada mais, nada menos é do que idolatria. O significado de idolatria, para trazer de forma bem simples, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então, o que pode ser um ídolo na sua vida e na minha vida? Qualquer coisa. O teu cachorro pode se tornar um ídolo. Teu amigo pode se tornar um ídolo. Tua amiga, a tua esposa, falo no meu caso, a minha esposa do Daniel aqui, quem é casado, a sua namorada, o seu trabalho, os seus estudos podem se tornar um ídolo, porque tem pessoas que começam a estudar e se esquecem de qualquer outra coisa na vida. Tudo pode se tornar um ídolo na nossa vida, tudo pode tomar prioridade na nossa vida, a prioridade que, na verdade, só Deus deveria ter. E nós vivemos num mundo exatamente assim, que prioriza as coisas. E Deus nos chama para ser sal e luz, mesmo num contexto como esse que nós vivemos hoje, que faz com que a gente priorize coisas do tipo. E, é exatamente isso. Eu não falo só sobre pornografia, eu falo sobre o sexo nas diferentes maneiras que o mundo propõe. Eu falo desde de lésbicas, gays, pornografia, sexo depravado, sexo com 1 milhão de mulheres, o máximo possível, porque é isso que o mundo prega, que você consiga o máximo de meninas possível, e se você consegue, você é exaltado pelos seus amigos e pelas suas amigas. Se você tem meninos aqui na tua mão, sempre te mandando mensagem, sempre te buscando, isso é exaltado pelas pessoas, pelo mundo que a gente vive. Isso é o quê? Isso é exatamente isso que a palavra está falando, o que Paulo falou ali, é idolatria. É colocar a prioridade da sua vida em coisas materiais, em pessoas, do que no próprio Deus. E se a gente quer ser sal e luz, que é o que Deus nos chama para ser, nós precisamos perceber primeiro aonde está a minha e a tua prioridade nas nossas vidas. O que é primeiro? O que vem primeiro na sua vida? Sem perceber, muitas vezes, a gente começa a colocar coisas, pessoas, na frente, no lugar de Deus. E não é isso que Jesus deseja para nós. Amém? Nessa noite, quero falar sobre 4 pontos bem importantes, 3 a respeito de nós cristãos, e 1 a respeito de sermos sal e luz. Eu vou fazer uma oração para a gente dar continuidade. Essa palavra é uma palavra muito forte, que eu pensei muito. E, enfim, feche os seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite. Não é por acaso que o Senhor trouxe cada um de nós aqui. O Senhor decidiu, o Senhor escolheu que cada um de nós estivéssemos aqui nessa noite para te adorar, para te escutar, para sermos mudados pela tua presença. Mesmo uma palavra tão difícil de ser abordada, uma palavra tão complicada, Deus, que não é simples, Deus, usa os meus lábios nessa hora. Tudo aquilo que eu for falar, que eu for ministrar, que eu meditei nessa tarde, Deus, que seja para honrar e glorificar o teu nome, para que adolescentes possam voltar para ti, talvez, confiar em ti mais uma vez, te buscar, Jesus. Esse é o desejo do meu coração, o desejo que o Senhor tem colocado na minha vida. Me usa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Como eu falei, eu quero deixar 4 pontos. Vocês sabem que eu gosto bastante de pontos, porque eu acho que fica uma forma mais organizada de deixar a mensagem, mais simples. Eu queria deixar 4 pontos. Os meus primeiros 3 pontos são sobre, para nós cristãos, para nós que temos uma vida com Deus, como a gente luta contra essa cultura do sexo, essa cultura idólatra que caminha no nosso mundo. Assim como Paulo caminhava numa cultura idólatra naquela época, nós também caminhamos de uma outra maneira. Nós não temos ídolos da mesma maneira que eles tinham do passado, mas nós temos ídolos como a mídia, pessoas, como eu falei. Eu quero falar sobre isso primeiro, e o meu último ponto vai ser sobre o evangelismo, sobre ser sal e luz. Então, meu primeiro ponto que eu queria deixar com vocês é de algumas verdades. Entenda que todos nós somos, de alguma forma, quebrados. Anota,
Se você está anotando, anota isso aí. Entenda que todos nós somos, de alguma forma, quebrados. Salmos capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 5, fala assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Caramba, o cara que escreveu isso aí foi Davi. E o momento que ele escreveu esse salmo foi exatamente quando ele tinha matado Urias, se você lembrar do contexto. E ele chama lá, ele pega a mulher de Urias, ele deita com ela e depois disso ele mata o esposo dessa mulher. Ele comete adultério. E ele escreve essas coisas. O homem, segundo o coração de Deus, escreve isso. E ele fala algo muito importante no versículo 5, que é: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando Davi fala isso, ele fala que desde o começo, desde o ventre da sua mãe, ele tinha pecado dentro de si. Deixa eu falar uma coisa, independe de quem nós sejamos aqui, independe da sua idade, independe se você é líder de célula, supervisor, ou pastor, ou membro, qualquer coisa, todos nós nascemos na iniquidade. Todos nós nascemos com um pecado dentro de nós. Eu já vou falar sobre a diferença entre carne e espírito no meu próximo ponto, mas primeiro eu queria deixar estabelecido que independente de quem seja lá fora, ou aqui dentro, independente da cultura imersa que nós estejamos, ou a cultura que a gente vive aqui dentro, todos na face da terra foram criados, nasceram com iniquidade no seu coração. E a iniquidade tem a ver com uma predisposição da gente cometer um pecado, da gente viver um pecado. Da nossa predisposição de fazer algo. Eu creio no meu coração que tem alguns pecados que são mais difíceis para alguns e para outros são outros. É diferente para cada um, depende da sua vida. Mas eu quero deixar claro aqui que mesmo o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele mesmo declarou que ele tinha nascido com iniquidade. Então, primeiro de tudo, antes de você entrar na cultura do sexo que está lá fora, você precisa entender que você tem aqui dentro iniquidades, que você já tem algo no seu coração, uma predisposição para cair. Antes de você pensar a respeito de vício em pornografia, ou sexo, ou qualquer coisa do tipo, já tem algo no teu coração que você precisa lutar e entender que você tem dentro de si. O que é mais legal, em Isaías capítulo 53, versículo 5, olha que legal isso. Isaías profetizando a respeito de Jesus, ele falou assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente pode linkar, inclusive, o que Isaías fala. Primeiro ele fala sobre transgressões, ele foi ferido, ele foi transpassado, ele foi machucado de forma externa, através das nossas transgressões. Isso quer dizer o quê? Uma interpretação minha. As transgressões têm a ver com pecados aparentes, pecado que as pessoas veem. E as iniquidades, Isaías fala que Jesus foi moído, ele foi machucado internamente. Isso tem a ver com pecados que ninguém consegue ver. E o mais importante de tudo, Jesus morreu pelas duas coisas. Tanto pelos pecados que as pessoas podem ver, que você talvez é reprovado por isso, quanto pelos pecados mais ocultos da sua vida, que ninguém consegue ver, que só Deus vê. E não se engane, Deus vê muito bem o que você e eu nós estamos vivendo, estamos passando. Mas o mais importante de tudo, não quero ressaltar o que a gente vive, mas eu quero ressaltar o que Jesus ele fez na cruz. Ele morreu por tudo isso, cara. Isso é uma boa notícia, isso é uma ótima notícia para mim e para você. Mesmo com a nossa predisposição para o pecado, Jesus já decidiu nos amar primeiro. Jesus, há 2000 anos atrás, ele morreu por mim e por você, sabendo que a gente ia viver isso. E ele nos deu condição de caminhar debaixo da sua graça, debaixo do seu amor, debaixo da sua misericórdia.
E mesmo a gente lutando com o pecado, e não me leva a mal, porque tem muita gente que fala assim, então já que Jesus cobriu tudo isso, eu tenho uma predisposição para pecar mesmo, então eu vou fazer, eu vou viver no pecado, eu vou cair, não tem importância. Não, não é assim que funciona. Porque Jesus, ele nos libertou para vivermos em liberdade, para que a gente possa viver e caminhar em liberdade todos os dias, e não a gente ficar pecando e caindo nas mesmas coisas sempre. O que eu quero que você entenda nessa noite é exatamente isso. De que primeiro, para estabelecer um padrão para todos, você pode olhar para a minha vida como pastor, ou para a vida do Daniel, que é um supervisor aqui, que é mais velho, você fala, eles não sabem o que eu estou passando. Talvez no tempo deles não tinha o que a gente tem hoje, não tinha celular, internet, sei lá, porque realmente não tinha internet desse jeito, né? Todo mundo aqui é pecador. Primeiro passo aqui, independente da pessoa mais viciada e mais afundada no pecado, ou a pessoa mais santa, todos nós somos pecadores. Muitas vezes a gente fica se comparando, não é verdade? Cristão tem muito disso. Você olha a vida do cara aparente, você fala, não, aquele cara, sei lá, ele foi afastado, foi tirado de alguma maneira, e você começa a se comparar. Esse não é o desejo de Deus, esse não é o desejo de Jesus. Todos nós fomos formados em iniquidade. Esse é o primeiro ponto de tudo. Amém? Eu e você, nós fomos formados em iniquidade, mas Jesus nos tira desse lugar e Ele morreu pelas nossas iniquidades, as nossas transgressões. Segundo ponto, não deixe que a cultura renove a sua mente. Amém? Eu amo esse versículo, eu sempre ministro sobre ele, os interns podem muito bem falar sobre isso, porque eu preguei uma palavra sobre esse versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Fala assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma renovação da nossa mente. Fala para a pessoa que está do seu lado aí para acordar, porque parece um funeral aqui dentro, né? Fala assim, renova a sua mente aí, vai. Renove a sua mente. Como o apóstolo Paulo falou, presta atenção aqui. Se você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, você vai renovar a sua mente com alguma outra coisa. Sabia que tem milhares de vozes tentando roubar a nossa atenção todos os dias, todos os momentos, todos os minutos? Você sai, eu sempre falo isso, você sai de um culto como esse, abençoado, recebe a palavra, é ministrado, daí você volta para sua casa, meia-noite, você vai acessar a sua internet, acessar o Insta lá, qualquer coisa, e uma imagem bombardeia o seu coração de uma maneira que a sua mente é renovada para algo ruim. E tudo aquilo que você tinha recebido antes é apagado de alguma maneira, é tirado da sua mente e do seu coração. E você alimenta isso. O que eu quero dizer é que você tem a opção de renovar a sua mente com as coisas de Deus, ou você pode renovar a sua mente com imagens, com conversas, com pensamentos errados e ruins. Mas o apóstolo Paulo aí está falando algo muito importante. A chave está na renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Nos abastecer da palavra de Deus. Ter fome daquilo de quem Deus é. Ter fome da palavra de Deus. Né? Porque, presta atenção comigo, se a gente começar a se abastecer de palavras das outras pessoas, dos nossos amigos, fotos das nossas amigas para os meninos aí, toda hora a gente é bombardeado com isso. Propaganda, qualquer outra coisa, a gente vai renovar a nossa mente, a gente vai ser levado para um lugar que não é o que Deus tem para você, cara. Presta atenção, olha aqui para mim. Os seus amigos que não conhecem a Jesus, eu já falei sobre isso, a cultura ela muda o tempo todo. E a cultura que os seus amigos vivem não é a mesma cultura que você vive. Quero dizer assim, no sentido, você que está aqui para estabelecer a cultura dos céus. As pessoas que não conhecem a Jesus estão simplesmente vivendo debaixo da influência de uma cultura maligna e do diabo. O que significa? As influências que eles têm na vida deles é o quê? Ficar é normal. Fazer sexo antes do casamento é normal. Pornografia é normal, cara. Você só tem que se aliviar, tem que fazer mesmo, está tranquilo. Sei lá, beber
encher a cara, se acabar em festa é normal, catar quantas meninas possível é normal. E quando você menos percebe, de tanto você estar junto com esses seus amigos e ser influenciado por eles, a sua mente é renovada pelos pensamentos e por tudo aquilo que eles falam para você. E daí o teu coração, ele começa a ir para um lugar que não é o que Deus deseja. Isso tem a ver com a influência da nossa mente. Eu queria ler Juízes capítulo 17, versículo 6, que fala exatamente do momento na história de Israel, que é muito importante, que tem tudo a ver com a influência das pessoas. Fala assim, ó, não precisa... já abriram ali, já colocaram, não tem importância, tá? Era tão rápido, não tem importância. Presta atenção aqui, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem ou bom aos seus olhos. Cara, é exatamente isso. Uma nação, uma pessoa, alguém que não se submete à vontade de Deus, ou não se submete a Jesus, ela se submete a alguma coisa, de alguma maneira, de alguma forma. Eu quero falar aqui que não existia renovação na mente desses caras que deveriam ser o povo de Deus. Eles deveriam caminhar com Deus todos os dias. E quando você não tem a renovação da sua mente, você começa a viver as suas próprias vontades e desejos, que não são os desejos do reino, os desejos que Deus tem para você. E daí o que acontece? Que começa a acontecer na sua vida? Você começa a ter uma moral relativista, onde não tem certo e errado. Você começa a pensar assim, se eu não machucar ninguém, se eu ficar com aquela menina, por que tem problema? Não dá nada, não. Você começa a pensar assim, meu corpo, minhas regras. É ou não é verdade? Isso é ou não é dito na nossa sociedade, no nosso mundo hoje? Foi assim que Deus me fez. Deus me fez com esse desejo. Deus me fez gostando de homem, gostando de mulher. Eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Deixa eu falar. A sua sexualidade nunca pode ser a sua identidade. A sua sexualidade nunca pode ser a sua identidade. Quando a gente começa a se identificar com a nossa própria sexualidade, ou com aquilo que a gente está lutando na nossa vida, a gente menospreza o que Jesus fez na cruz, e a necessidade da redenção que existe na cruz. Dá para entender o que eu estou falando? Talvez seja algo muito complexo. Mas toda vez que você se identifica com a sua sexualidade, todo mundo, independente de quem seja aqui, tem desejo sexual ilícito por causa da carne que existe dentro de nós. Mesmo eu sendo pastor, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, eu tenho a minha carne dentro de mim. Eu tenho a carne dentro de mim que luta, que quer as coisas, imoralidade sexual, coisas erradas. Se eu me identificar com a minha sexualidade, com o desejo da minha... Quando eu falo sexualidade, estou falando dos desejos da minha carne, eu vou excluir o que Jesus fez na cruz e a necessidade da mudança na minha vida. Você não é a sua sexualidade. A sua identidade não está voltada ou pautada na sua sexualidade ou na sua opção sexual ou o que você luta para ser. Sabe qual que é a sua identidade? A sua identidade é Jesus, cara. A sua identidade é quem Jesus te chamou para ser. Presta atenção. A sua identidade é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A sua identidade é aquele momento que Jesus te tira do pecado, da imundície, de tudo aquilo que a gente já viveu. E Ele fala, eu te dou um novo começo. Eu te dou um start novo, eu te amo, eu desejo a tua vida, eu morri por você. Porque eu te amo demais, porque você é importante, você é precioso, e eu tenho um plano para a sua vida, e não é o que a cultura tem falado, não é o que a cultura tem dito. Eu tenho um casamento para você, eu tenho um homem, uma mulher de Deus para você, eu tenho planos que você nem sonha em ter ainda, eu já vejo para você, cara. Eu já vejo teus filhos. Engraçado falar isso, né? Estou pensando em filho agora, mas eu estou falando sério, Deus Ele tem planos dessa maneira para você, porque Ele conhece. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E Ele já te conhece, cara. Ele conhece a sua história. Eu não conheço, mas Deus conhece. Amém? Nossa identidade é Cristo, nossa identidade é em Jesus. Meu terceiro ponto
Entenda que todos nós, de alguma maneira, estamos em guerra com a carne. Todos nós estamos em guerra com a carne. Como eu falei antes, e eu ministrei as outras semanas atrás, foi sobre a luta entre a cultura do céu e a cultura da terra. Mas além dessa guerra, e que eu falei agora no segundo ponto, existe uma guerra dentro de nós entre a carne e o espírito. A carne e o espírito. Mateus capítulo 26, versículo 1, Jesus falou isso, algo muito importante para os discípulos. Ele falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso que Jesus falou descreve exatamente, em 6 palavras exatamente, o que Jesus falou, a vida de todo cristão e a batalha que todo cristão vive na sua vida diariamente. De alguma maneira. Todos nós temos essa luta da carne dentro de nós. Todos nós temos a carne, ela não desaparece quando nós nos tornamos cristãos. A carne representa a nossa velha criatura dentro de nós, clamando por espaço dentro do nosso coração. É como se fosse um homem com uma vontade fraca dentro de nós, que de vez em quando tem fome, tem sede e deseja ter mais espaço. A carne, ela é escrava das impurezas. Ela serve à lei do pecado. A carne gera a imoralidade sexual na nossa vida, ela gera a impureza, ela gera a sensualidade, a idolatria, os ciúmes, tantas coisas assim. E Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele fala assim, digo porém a vocês, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A chave está aqui, no andar no espírito. Agora a pergunta que eu deixo para vocês, o que é andar em espírito? O que é andar em espírito? O próprio Jesus falou então que o espírito é forte, a carne ela é fraca. A gente tem a carne dentro de nós. E Paulo fala agora para a gente andar em espírito. Agora, o que é o espírito? O que é o espírito? O que é andar em espírito? Nosso corpo é dividido entre corpo, alma e espírito na nossa vida. A gente tem um Espírito dentro de nós, além do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós. Então nós temos dentro de nós o Espírito que clama pelas coisas do Espírito. E nós temos a alma que clama pelas coisas da carne, inclusive. Quando Paulo está falando a respeito da gente andar em Espírito, ele está falando para andar conforme o padrão e o aspecto do Espírito Santo dentro de nós. Clamando pelas coisas do Espírito Santo, buscando as coisas do Espírito Santo. Buscando aquilo que Ele tem para nós, buscando os planos do Espírito para as nossas vidas, buscando quais são os desejos do Espírito Santo para mim e para você vivermos na terra. E é uma batalha diária, e todo cristão vive todos os dias, é um processo. Deixa eu falar uma coisa para você, todo o meu coração. Nessa guerra aqui que quase todo cristão desanima ou fica meio que atolado. Quando você percebe que você nunca vai conseguir matar a sua carne, isso aí desanima muita gente, ou sem você perceber talvez, sem ter entendimento que você tem uma carne dentro de si, você desanima, porque parece que você nunca vence, cara. Sabe por quê? Uma pessoa que tem uma dificuldade com o vício na pornografia, tem um dia que ela é tentada, ela recebe, sei lá, vê alguma publicidade, alguma coisa, ela é tentada a ver, procura, em algum momento, chave, o Espírito Santo fala com ela, ela sai, ela tem um escape, ela consegue fugir. O problema é que no dia seguinte, de novo aparece a mesma foto, a mesma coisa, só que naquele dia, em vez de ele conseguir resistir, a pessoa cai, a menina ou o menino cai. E por perceber que a carne nunca é morta, muitos cristãos desanimam demais. Porque falam, é uma batalha que eu não consigo vencer nunca. Eu não consigo vencer nunca, então eu nunca vou conseguir vencer, eu nunca vou conseguir ganhar. E aí que entra a chave da renovação da mente, que a gente falou no segundo ponto. Porque tem que ser uma coisa diária. O andar no Espírito não pode ser só um dia da semana, cara. Você não pode só caminhar em Espírito de sábado, aqui na celebração, e no domingo no culto, cara. Ou na cela de quinta, sei lá. Você precisa caminhar em Espírito todos os dias, buscar as coisas que o Espírito Santo te fala. Ler aquele livro que o Espírito Santo te fala para você ler. Clamar por Ele nos seus dias, nos seus devocionais.
Sabia que quase 100% das nossas batalhas que a gente vai ter com a sexualidade, a cultura do sexo, que a gente é bombardeado lá fora, vão ser vencidas quando a gente ama mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo? Quando a gente prioriza mais, por isso que tem a ver com idolatria, quando a gente prioriza mais as coisas de Deus do que as coisas que o diabo tem para nos oferecer. E aí tem um aspecto muito legal, que é o aspecto do amor. A gente vai vencer essas batalhas se a gente amar mais a Deus do que os nossos próprios prazeres. Porque a gente vai ser tentado em momentos que a gente não está fazendo nada, velho. Você está lá jogando um LOLzinho e tal. Você lá curtindo o Insta, lá no meio da madrugada. Você voltou para casa, 1h da manhã, você está curtindo uma foto lá. Ou você está lá de bobeira na sua escola, daí você está vendo mensagens, aí você começa a conversar com uma menina, um menino, e você vai só na boa, e tal. E a pergunta é, você buscou a Deus de todo o seu coração naquele dia? Você foi para a presença de Deus, você se abasteceu, você renovou sua mente com a presença de Deus naquele dia? Porque se você renovar, eu quero falar para você um negócio, com certeza você vai conseguir vencer essas batalhas da alma, as batalhas do seu coração, se você se abastecer das coisas do Espírito Santo. E Deus tem chamado uma geração para se abastecer tanto dEle, ser tão apaixonada por Ele, que essas coisas vão ser como fracas, não vão ser coisas prazerosas, não vão fazer sentido. Você vai pensar assim, por que eu vou deixar a presença de Deus para mim ter poucos segundos de prazer, ou poucos minutos de um sexo barato e ruim, onde só eu tenho prazer? Não quero isso, eu prefiro ter prazer nas coisas de Deus. Eu prefiro ter prazer nas coisas de Deus. Deixa eu falar algo para você. É questão de amor. Se eu amar mais a minha esposa do que eu amo o próprio Jesus, tem algo errado na minha vida. Se eu amar mais o Gessé, meu filho, do que o próprio Jesus, na minha vida tem algo errado. É questão de amor. Eu quero dizer, tem muita gente aqui dentro que tem colocado, sem perceber, o sexo, amigos e tantas outras coisas no lugar de Jesus. E isso tem feito você perder muitas batalhas na sua vida por causa disso. E a carne dentro de você tem ganhado espaço no seu coração, porque você tem deixado. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Coloque Jesus como prioridade no seu coração, na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai vencer essas batalhas. Amém? E meu último ponto. Quero chamar os músicos para virem aqui, subirem aqui no palco, já estou finalizando. Meu último ponto. Repete comigo aqui. Deixe as suas pedras. Repete comigo. 1, 2, 3 e... Deixe as suas pedras. Deixe as suas pedras. Presta atenção aqui, gente. Eu queria, eu não sei se for atrapalhar a gravação também, mas apagar um pouquinho as luzes. Eu já estou finalizando. Olha aqui para mim. João capítulo 8 conta a história de Jesus. Jesus estava caminhando. E de repente uma mulher é apresentada para ele. Nossa, acho que apagou muito, né? Aí, melhor, legal. Aí ficou um climinha legal, aí, ó, mais espiritual. Você está comigo, eu estou com você, estamos juntos, é nóis. E o Espírito Santo. Presta atenção. João capítulo 8 conta a história de uma mulher. Na verdade, conta a história de Jesus caminhando. E os fariseus e os religiosos apresentam uma mulher para Jesus. E eles falam para Jesus, essa mulher, ela adulterou, ela pecou. E eles jogam aquela mulher na areia, e vários homens, fariseus e homens da lei, pessoas renomadas, pessoas que conheciam a Deus, pessoas religiosas que amavam a Jesus, pegaram as suas pedras, e eles foram jogar na mulher. E naquele momento que eles foram jogar em cima daquela mulher, condenar, porque era aquilo que a lei dizia que deveria ser feito, que a morte deveria acontecer na vida daquela mulher, por causa de um adultério, por causa de um pecado. Sabe o que Jesus ele fez? O que é muito legal.
Jesus se abaixa e ele começa a escrever. Tem gente que fala que ele escreveu os pecados daqueles homens. Ele começa a escrever, ele escreve algumas coisas, e os homens param, começam a olhar para ele. E daí Jesus olha para aqueles caras e ele fala assim, ó: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Incrível isso. Quando Jesus ele fala isso, aqueles homens, a Bíblia fala que dos mais velhos para os mais jovens começam a largar as suas pedras. E as pedras começam a cair na areia. E esses homens começam a sair de lá. E daí Jesus fica a sós com aquela mulher. Isso tem a ver com ser sal e luz. Eu peguei algumas pedras. Eu queria ter colocado aqui talvez um adesivinho com os nomes, porque eu até botei os nomes aqui no meu computador. Mas quando eu penso nas pedras que iam ser atiradas sobre aquela mulher, eu penso em diversos pecados que aquela mulher tinha. Muitas vezes no nosso coração religioso, e até no meu coração como pastor, a gente olha para as pessoas lá fora, e agora lembra, eu estou falando sobre a cultura do sexo, as pessoas que a gente vai enfrentar, as pessoas que vivem o sexo de forma depravada e tantas coisas. A nossa tendência é olhar as pessoas lá no mundo e pegar a nossa pedra para atirar sobre elas. Esquecendo que essas pessoas que estavam no chão, ajoelhadas na areia, também somos nós. Também somos nós. E talvez essa pedra para você seja a pornografia. Um cristão religioso vai olhar para você lá sentado na areia e ele está prestes a te condenar e jogar uma pedra sobre você. Ou essa pedra aqui, ela pode ser também, pode estar escrito aqui nessa pedra, menina lésbica, uma amiga sua lésbica, que muitas vezes você olhou para ela e simplesmente porque ela vive esse contexto, ela vive debaixo dessa influência da cultura, muitas vezes a intenção do seu coração é condenar essa menina, é pegar a primeira pedra para atacar sobre ela. Talvez essa pedra aqui pode ser de um casal homossexual na sua escola, que também só porque convivem juntos, afrontam talvez você, tiram um sarro de você, a sua tendência também é pegar uma pedra e querer até revidar neles, né? Ou você pode olhar aquela menina mais, não vou falar a palavra aqui, que vai em todas as festas, fica com todos os caras, é a mais perva possível, velho. Mas sai com todo mundo, fica com todo mundo, pega todo mundo, e também não só isso, faz mais do que só isso, né? E a tendência nossa como cristãos, que vivemos nesse mundo tão depravado, é olhar para essas pessoas, presta atenção, olha para mim, é olhar para essas pessoas e pegar as nossas pedras da religiosidade para querer tacar nelas. Sendo que Jesus nunca fez isso. Porque assim como elas, que no nosso contexto aqui estariam ajoelhadas na areia, nós também somos essa mulher. Nós também temos os nossos pecados, nós também temos uma pedra que poderia ser atirada sobre todos nós aqui. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Eu sei que está bem real, porque eu estou falando de um monte de pecado, né? Pornografia, sexo, vício. Jesus, ele não pega uma pedra para atacar. Ele não confirma o que aqueles homens tinham para fazer. Jesus, ele pega, ele se ajoelha com aquela mulher. E ele se derrama junto com ela. E ele começa a amar ela. E ele fala algo muito importante para nós como geração, que a gente precisa aprender. Ele fala assim, olha para as pessoas que estão aí, tem alguém que te condenou? E ela fala, não, eu também não te condeno. Entenda que isso é uma conversa privada, uma conversa que foi só entre Jesus e a mulher.
Mas Jesus não condenou ela. Depois Jesus fala para ela, vai e não peques mais. Ele não concordou com o pecado dela, mas ele amou ela. Sabe, muitos de nós, ou estamos na posição daqueles que iriam apedrejar aquela mulher, ou estamos na condição daquela mulher, sentada aos pés de Jesus, clamando por misericórdia. Eu sei que tem muitos aqui dentro que estão dessa forma. Você olha para a sua vida, olha para o seu coração e vê tudo que você tem vivido, e você olha, como a gente falou hoje, é sobre a cultura do sexo e tantas coisas, e você fala, eu estou imerso nessa lama. Parece que eu estou preso, parece que tem correntes na minha perna que estão me segurando. Parece que eu não consigo ver os planos de Deus, e com isso você se afasta. Porque você acha que o próprio Jesus jogaria as pedras sobre você. Você acha que as próprias pessoas da igreja fariam isso com você. E eu estou aqui para te dizer, não é isso. Não é isso que Jesus faria. Feche seus olhos por um momento. Eu sei que é uma palavra muito forte, que eu falo, essa palavra é uma palavra muito delicada, não é uma palavra fácil de ministrar, por isso que eu falei desde o começo. Mas eu sei que tem muita gente aqui dentro, que você tem lutado com isso. Você tem vivido nesse lugar, você tem passado por isso, eu não sei qual é o seu contexto. Eu sei que na minha vida em especial, eu passei por isso, eu lutei com essas coisas muitas vezes. Eu estou aqui para te dizer, o que o Espírito Santo mais me incomodou para falar isso. Estou aqui para te dizer que Jesus te ama incondicionalmente. Independente daquilo que você faça, independente do que você já viu na sua história, o que você já passou, o que você já fez nessa semana que passou agora, o que você fez ontem à noite talvez, sexta-noite, Jesus continua a te amar. Jesus continua a decidir por você. A decisão na verdade já foi feita lá na cruz. Eu queria que você tivesse agora um tempo com Jesus, só você e Jesus agora. Você vai pensar na sua vida, talvez você vai pensar nos seus amigos, se esse é você, em termos de condenação, em termos de comparação. Eu queria que a gente cantasse uma canção, enquanto isso você feche seus olhos, e você vai deixar o Espírito Santo falar com você nessa hora. Eu creio em um ambiente de amor, eu creio em um ambiente de renovo, onde uma aliança é formada novamente com Cristo. Eu creio num lugar onde adolescentes, jovens entendem o seu propósito, entendem por que Deus os colocou nesse lugar, nessa geração, e não decidem pelo pecado, porque entendem que é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso, é muito melhor viver as coisas de Deus do que viver as coisas que o mundo tem para oferecer. Eu creio nisso. Eu creio que nessa noite aqui tem muitos adolescentes, muitos jovens aqui dentro que estão dessa maneira. Você se sente afastado de Deus, não leve a mal. E eu não estou falando só de vício de pornografia, vício de masturbação, não estou falando nada, não estou falando só disso, estou falando de várias coisas. Estou falando eu vejo pessoas aqui que olham para você olha para você mesmo e você se sente imundo, essa é a palavra. Você se sente sujo. Você chega aqui na frente, você começa a levantar as suas mãos, e o sentimento de que você tem é que Deus está te reprovando o tempo todo. Que Deus olha para você, Ele olha o que você fez naquele dia, e Ele fala, eu não te aceito dessa maneira. Eu não te criei para ser dessa maneira. Eu creio que tem muitas pessoas aqui com fardos tão pesados e tão difíceis de carregar, que isso tem limitado até o seu relacionamento com Deus. Você tem visto Deus de uma maneira diferente, uma maneira que não é o jeito que Ele é, não é o caráter de Deus ser dessa maneira. Eu queria agora, enquanto todo mundo está com os olhos fechados, todo mundo de olhos fechados aqui dentro, se esse é você, eu queria orar por você. Não se sinta constrangido, ninguém vai estar olhando. Eu queria chamar você para vir aqui na frente, eu queria orar com você, eu queria orar pela tua vida. Eu creio num renovo da parte de Deus, eu creio no amor sendo derramado, uma atmosfera de amor,
uma atmosfera onde o Espírito Santo vai vir curar a sua alma, curar o seu coração. Jesus está aqui, Ele não está aqui para condenar ninguém, Ele não está aqui para jogar uma pedra, Ele não está aqui para falar, eu sei o que você fez. Ele está aqui para te levantar e falar, eu te amo e eu decidi por você.